Boa tarde, estamos aqui com vocês mais um programa Melina Responde. Todos os sábados às 14 horas estaremos aqui ajudando vocês a resolver os seus desafios, os seus conflitos e quem sabe alcançar os seus objetivos. Se você tem algum desafio ou um objetivo que não consegue alcançar, mande para nós pelo contato@melinaresponde.com ou pelo Facebook Melina Responde. E hoje vamos falar sobre carreira, na verdade, transição de carreira. Há muitos anos atrás, na época dos meus avós, não se falava em carreira. Você trabalhava e acabou. Tinha que pôr o pão na mesa e era o que tinha. Ainda mais aqui no sul do Brasil, os imigrantes. Na época dos meus pais, começou a coisa da carreira. Você entra, você é advogado, engenheiro, enfim. Entra na empresa, fica até o final da tua vida, se aposenta e é assim que tem que ser. A minha geração começou a questionar um pouco isso e se perguntar, será que de fato eu estou feliz na minha carreira? Não estou? Será que ela é para mim? E essa geração que está vindo agora, e que já veio, na verdade, se pergunta isso e se pergunta isso. Quer dizer, se não tiver satisfação, eu não vou nem entrar na minha carreira. A gente já espera que dessa geração Y haja muita mudança, as empresas estão aprendendo a lidar com isso, né? Eles entram, saem, mudam, vão de uma, vão para outra, essa história de ter 3 empregos em 3 anos é uma coisa comum. Agora, como que fica essa mudança de carreira quando a gente já não está mais com os 20 anos, mas está com os seus 50, 60 anos? E isso que a gente vai conversar com o Fábio hoje. Fábio, obrigado por participar. Boa tarde. Boa tarde. E o Fábio está aqui numa transição de carreira, já não mais na época da juventude, né, Fábio? Me conta, como que está sendo para você? É verdade, Melina. Estou com 61 anos e estou processando uma transição na minha vida profissional. Eu sempre atuei em gestão de negócios e principalmente na cidade de São Paulo, e agora estou aqui em Curitiba. Eu morava em Curitiba e trabalhava em São Paulo e fazia esse movimento. Nos últimos 30 anos isso aconteceu realmente. Só que, efetivamente, você tem uma vontade enorme de realizar, mas o vigor já não é o mesmo. Certo? Então, o que você busca? Você busca adequar essa questão. Eu sei que sou produtivo, tenho capacidade para realizar negócios, estar vivendo o mundo dos negócios, mas só que o ritmo é outro. Então, é exatamente esse o encontro que eu acho que é importante, né? Como conduzir, como realizar isto, essa transição, ajustar, continuar sendo produtivo, num mundo que cada vez está mais rápido, certo? O mundo globalizado acelerou violentamente a vida, certo? Então, como você adequar, que já não tem o mesmo vigor dos 20 anos, certo? Com a vontade, que é a mesma vontade ainda é dos 20 anos. De produzir. Exatamente. E qual que... nesse momento da tua vida, porque pelo que eu estou percebendo, assim, começa a surgir várias reflexões, né? Dizem que todas as entradas dos TAS, né? 30, 40, 50, 60, 70, a gente repensa um pouco as nossas escolhas, a nossa vida. E você, pelo jeito, está nesse momento de pensar, a vida frenética que eu tinha já não me cabe mais, exatamente, né? Mas a vida sedentária, a vida do aposentado também não te cabe. De modo algum. Você ainda tem pelo menos uns bons, né, 15, 20 anos aí, né, de vida útil. E como, então, adequar agora uma nova carreira que não tenha mais que não precise mais do gás dos 30 anos atrás, mas que te satisfaça, é isso? É, exatamente isso. Como ajustar, porque, veja, você vem num ritmo frenético, e eu tinha um ritmo frenético, e percebi que já não estava mais conseguindo realizar tudo aquilo que eu gostaria, certo? Então, chegamos em casa, conversamos e vamos
ficar em Curitiba, certo? Que é a cidade que eu amo. Eu sou paulistano, mas amo Curitiba. E vou buscar outras formas, né? Buscar outro trabalho. Então eu iniciei, hoje trabalho em uma imobiliária, certo? E eu vejo que o ritmo não é diferente, certo? Então você acaba falando, poxa, e na verdade você acaba se impondo isso novamente. Você começa a entrar, não vou acelerar, e de repente você está acelerando, e é sábado, domingo e vamos embora, certo? E não é isso mais que você quer para você. Certo? Não, eu gosto de trabalhar, esse é o problema. Sim. Mas você sente que a gente precisa adequar. Tá. Certo? Então, vamos para você, Fábio. O que significa adequação nesse caso? É o que eu estou tentando encontrar. Definir. Estou tentando definir. Por que isso? Né? Por que estou tentando definir? Porque eu estou vendo que eu parei e tal, e de repente eu voltei a fazer as mesmas coisas que eu estava fazendo antes. Tá. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa adequação é uma coisa que você sente que é uma necessidade ou é uma coisa que você acha que precisa? Talvez até isso eu preciso definir. Certo? Será que eu preciso ou eu acho? Tá. Como eu encontrar isto, como eu encontrar o equilíbrio para esta adequação. Tá. Então, vamos supor que você não tem idade nenhuma. Não existe idade. Tá? Se é a idade que você quiser. Qual que seria a tua escolha? Seria estar fazendo o que eu estou fazendo. Veja, eu sempre tive um ritmo frenético, né? Minha atividade anterior era a área de turismo internacional. Durante 30 anos atuei fortemente nisso. Então fazia coisas do tipo sair do Brasil na quinta-feira à noite, embarcar em São Paulo para a Europa, para os Estados Unidos, e na segunda-feira estar de volta aqui trabalhando, certo? E o que você fez nesse período? Estava trabalhando, certo? Então estávamos fazendo contato com hotelarias, contatos com parques temáticos, enfim, sim, organizando parte do trabalho. Parte do trabalho. Certo? E era esse o ritmo, né? Essas coisas, confuso horário, enfim. Mas você fica essa questão, você faria isso, continua? Eu continuo, infelizmente. Eu acho que, eu li uma vez um livro de Thomas Watson, né, o presidente da IBM, e o que o motivava, certo, a trabalhar o ritmo que ele trabalhava, tudo, era uma dívida de $1 milhão que ele tinha no banco, que ele nunca pagou, certo? Ele fez a IBM. Era a cenourinha na frente do coelho. Certo? E eu acho que esse frenesi que eu passei, eu acabo carregando, por mais que eu tente frear, certo? Então, eu quero ver se... aí é que eu busco, né? Será que eu estou certo? 60 anos, será que não tem outra coisa que eu possa... Então, olha o que eu estou vendo aqui assim. Você chegou então com o desafio, estou com 60, estou mudando de carreira, eu acho que eu preciso desacelerar porque a minha vida era muito acelerada. O caminho foi tomando um certo percurso que você começou a pensar, será que de fato eu preciso desacelerar porque eu sinto ou porque é uma coisa que talvez seja estipulado? Vamos continuar com esse papo assim que voltarmos do intervalo. Verdade. Antes do intervalo, a gente estava falando como é fazer uma transição de carreira aos 60 anos. E conversando aqui com o Fábio, ele veio com a questão, será que de fato eu quero parar o meu ritmo, alterar o meu ritmo, ou será que talvez seja uma coisa mais imposta pela sociedade ou não? Uma reflexão. O que surgiu dessa pergunta aí, dessa reflexão, Fábio?
eu penso que é mais uma imposição da sociedade. Veja, no meu início de carreira, aos 18 anos eu era gerente da segunda maior agência de um banco em São Paulo, certo? Com perdão da má palavra, moleque, né? 18 anos. E sempre fui assim. Só que você tinha exigências. Você tinha que se vestir com um determinado padrão, você tem que se posicionar de uma determinada forma, você tem que conversar, né, de uma determinada maneira. E isso sempre foi, acompanhou a minha vida. Até que quando minha filha foi fazer vestibular, eu falei, na cidade de São Paulo, eu fui junto com ela. Falei, vou fazer junto, porque não dá, até eu voltar para casa, onde vai ser o vestibular... Não dá tempo, eu já tenho que voltar para pegar. Já tenho que voltar para pegar. Então, vou fazer o vestibular. Fiz o vestibular, entrei no curso de Direito. Certo? E o interessante disso foi o seguinte, no primeiro dia de aula, né, o professor falou, vocês têm que aprender uma coisa, o advogado fala diferente. Ele tem que falar diferente. E realmente, o advogado fala, você não entende nada. Finge que entende, né? Que entende, exatamente isso. Então, veja, a sociedade te impõe certas coisas. Certas limitações ou situações as quais você tem que vivenciar, porque senão você está fora do contexto, certo? Você está um ser alienígena, né? Naquele momento em que a sociedade está vivendo. Então, isso eu realmente me questiono. Você tem algum modelo de alguma pessoa que já tenha mais idade e que não tenha parado, que esteja num ritmo fora da curva normal? Eu tenho muitos amigos, principalmente no exterior, né? Pessoas com quem nós nos relacionamos. E como que eles estão? Como que você enxerga? Estão ótimos, estão bem, certo? Lógico, você já são até mais velhos que eu, acima dos 70, inclusive. Mas parar de jeito nenhum. Parar de jeito nenhum. Então, com esse novo aprendizado, que talvez você não precise parar, né, assim, desacelerar, mas o que você tinha trazido no começo era justamente um questionamento sobre a carreira. O que você faz atualmente é uma coisa que te traz satisfação? Traz pelo seguinte, eu gosto de lidar com pessoas, sempre lidei com pessoas, sempre conduzi pessoas. E o mais bacana disso é que você está aprendendo todo dia, certo? Porque não há nenhum ser humano igual, né? Você efetivamente tem regras pelas quais você se conduz e conduz o grupo, mas você está aprendendo todos os dias. Né? E é muito legal isso. Isso traz satisfação, certo? Você tem que motivar esse grupo a atingir os objetivos, que toda empresa vive de resultado. Claro. Sem resultado, né? Não tem empresa. Não tem empresa, certo? Então você tem que fixar objetivos, você tem que fixar metas, você tem que buscar o resultado. E em todo o tempo estar cobrando. O que você está dizendo é que está sendo uma coisa valiosa, um aprendizado. Exatamente. Antes de continuar, só queria colocar um ponto para quem está assistindo em casa, que veio aqui, que acho muito bacana, que é essa coisa, será que eu preciso ser como todo mundo, o que todo mundo espera que eu seja, ou será que eu posso seguir meu coração e fazer aquilo que talvez eu sinta que é bom? E o meu exemplo é que eu fiquei 30 anos fugindo daquilo que eu achava que é. Porque eu tinha que fazer do jeito que as pessoas falavam, né? Sei lá, você tem que fazer faculdade, tem que fazer assim, assim, assado. Eu fui fazendo, nunca feliz. Porque não era. Até que eu comecei a olhar para dentro e falar, mas será que eu preciso estar dentro da curva? Quem será que estipulou essa curva? De onde que ela vem? Né? Então, acho que isso que é muito importante a gente pensar. Primeiro, quem que estipulou a curva para a minha vida? Acho que só você que pode estipular para a tua vida. Então, a minha pergunta, Fábio, assim, com essas reflexões que a gente trouxe agora, qual que é o teu maior desafio nesse momento? O meu maior desafio realmente é
continuar a ser feliz, certo? Eu sempre fui um camarada feliz, nunca fui depressivo ou pessimista, né? Sempre fui um otimista em relação à vida, sempre consegui encarar a vida de uma maneira feliz, certo? E eu acho que fui feliz nessa trajetória, sabe? Conheço mais da metade do mundo, certo? Tenho 2 filhos, uma é médica, o outro é administrador, tenho uma esposa magnífica que trabalha junto comigo, no mesmo ritmo. Então, o que você espera é realmente, na verdade, você faz uma avaliação do momento. Será que eu estou indo? Como é que é? Aquilo que eu estou vivendo está bem? Não está? Mas o que você quer é ser feliz, certo? E eu acho que eu quero continuar sendo feliz, certo? E buscando realizar, e fazendo com os que estão comigo se sentirem assim. Tá. Hoje em dia você se considera uma pessoa feliz? Me considero uma pessoa feliz. Então, quando alguns clientes chegam para mim e a gente fala dos objetivos, muitos colocam, meu objetivo é ser feliz. Felicidade é uma escolha, na verdade. Sim. Agora, existem certas coisas que te deixam mais feliz. Então, por exemplo, ter contato com a minha família me deixa feliz, estar num trabalho que me gosta, isso são objetivos. O que eu queria, para você já pensar agora no intervalo, antes da gente entrar, quais que são essas coisas, e você lá em casa também pensar, o que é que te faz feliz? Quais que são esses comportamentos, esses momentos, enfim, para você sentir uma pessoa feliz. Então, quando a gente voltar no intervalo, a gente vai responder isso. Antes do intervalo, a gente estava falando que ser feliz não é objetivo, é uma escolha. Porém, para que essa escolha aconteça, existem certas coisas que nos trazem felicidade. E são atrás dessas coisas que a gente precisa ir. Eu estava perguntando para o pessoal em casa e para o Fábio, o que é que te traz de fato felicidade? Veja, a felicidade, né, ela se traduz na nossa vida em pequenos momentos, certo? Você não tem uma vida intensa, inteira de felicidade. Você tem... Mesmo porque a gente não saberia nem o que é felicidade se não tivesse os momentos, né, de crise. Exatamente. Então, eu vivi inúmeras situações, né? Perguntar, você teve dinheiro? Tive muito dinheiro. Você teve problemas de saúde? Tive muitos problemas de saúde. Meu filho nasceu com leucemia, com 2 meses foi internado, foram quase 10 anos de tratamento. Aos 19 anos ele sofreu um acidente, ficou em coma, foram 2 anos de tratamento. Então você passa, a vida te reserva essas situações, ela te impõe isso. Mas em contrapartida, houveram outros momentos que são de intensa felicidade, certo? Coisas do tipo, Natal, estamos próximos do Natal, então houve uma época, teve uma novela que tratava de malabares e circo, coisa dessa ordem. E eu achei aqui em Curitiba um rapaz que ele produzia os malabares, né? Eu de São Paulo, descobri ele aqui, falei, olha, você me faz uma caixa, me embrulha aqui. E tal, no dia, a véspera do Natal, levei essa caixa lá, né, com tudo isso. Falei, essa caixa é de vocês. Abriram, né, e foi a maior festa. E a coisa que mais me deixou feliz foi ver a mãe do meu cunhado pegar um malabar e brincar. E como criança, ela falou, isso aqui foi a minha infância, certo? Então, são essas coisas que a gente tem que pensar. Eu acho que é essas coisas que a gente tem que fazer para a gente, certo? Que te dá prazer, te dá felicidade. E é como você falou, são nas pequenas coisas. E eu tenho 2 filhos pequenos. Porque eu quero um iPad, eu quero um iPod, eu quero um iPod, eu quero um iPod, eu quero isso, eu quero blá, blá, blá.
E não é isso, de fato, o que a gente lembra da infância? Das brincadeiras, não são dos brinquedos. Das brincadeiras. São das brincadeiras, de jogar amarelinha na rua. E eu acho que é isso que a gente precisa proporcionar, não só para os filhos, mas para a gente, porque a gente esquece. Exatamente. A gente esquece de se divertir, esquece de brincar brincar. Com essas coisas. Um outro Natal, um ano seguinte ou 2 anos depois, eu encontrei no Mercado das Pulgas, em Madrid, os peões de madeira. Aqueles peões que passavam a cordinha e jogava e rodava. E eu trouxe. Minha esposa, mas você vai comprar? Vou levar. Foi o que eu trouxe de presente de Natal para eles. Foi a maior festa, a maior folia com aquelas brinquedos que eles não conheciam, não tinham vivido aquilo, certo? Então, eu creio que isso é que te dá, esses momentos é que a gente tem que marcar e aproveitar, estar junto da sua família, estar junto dos teus amigos e aproveitar isto, que é exatamente esses momentos que vão fazer, dar lembrança daquilo que você é, que você foi para aquelas pessoas e o que aquelas pessoas são para você. Olha que mensagem bonita que o Fábio está deixando para a gente aqui, né? Que é justamente isso, é olhar o que realmente de fato é importante na vida, que são os relacionamentos, são os momentos, e não é o sucesso que eu vou ter um dia, é o carro que eu vou ter um dia, a casa que eu vou ter um dia, é esse momento, né? E que a vida não é fácil para ninguém, você pode ter estudado na melhor universidade e você pode nascer com um filho doente, né? Você pode não ter nada e você pode fazer muitos. Então é muito legal. A gente começou com a mudança de carreira e entrou num caminho. Fábio, o que mais você pode deixar de... Porque eu estou aqui aproveitando, eu que faço as perguntas, estou aproveitando da tua experiência e dessa... Você tem uma alegria de viver. Você está num momento de mudança, você está num momento de questionamento, um momento que acredito até que não seja tão fácil como, né? Exatamente. Mas você tá encarando com otimismo, você está encarando com uma maneira positiva, né? Até acho que ficou um pouquinho emocionado. Então, o que mais você podia deixar de mensagem para quem está ouvindo lá em casa? Porque é muito bacana tudo que você está trazendo. É exatamente isso. Você tem... eu confio em Deus, certo? E Deus nunca me abandonou. Ele sempre guiou a minha vida e sempre esteve do meu lado, em todo o tempo. Então, eu falo, sua vida até hoje foi boa? Foi maravilhosa, certo? Apesar dos percalços, certo? Apesar das dificuldades, apesar de momentos de grande riqueza, certo? Foi muito bom. O mais importante de tudo é que eu aproveitei cada momento, certo? Eu vivi cada momento. Então, quando nós começamos a conversar da questão da carreira, era exatamente isso, né? Como é que eu estou? Porque no Brasil você fez a idade, se aposentou, você tem que morrer, certo? Porque vai dar prejuízo para o governo. Se aposenta da vida, né? Certo, exatamente. E eu não me via assim, nunca me via assim, certo? Ao contrário, eu acho que eu tenho muito que continuar sendo feliz, certo? Eu tenho muito que desfrutar ainda, certo? E se conseguir passar para as pessoas com as quais eu me relaciono, exatamente essa alegria de viver. É o que eu ia falar, além de você ter tudo isso, ainda tem muito para dividir. E os países, alguns países orientais, têm isso muito forte, aprender com os mais velhos. Estavam me contando, um rapaz foi na China e não via pessoas de mais idade na rua, só via jovens. E ele começou a questionar o que estava acontecendo. As pessoas de mais idade estão em casa ensinando a cultura, ensinando as tradições para os mais novos. Quer dizer, é o emprego da terceira idade, que é passar esse conhecimento, porque a experiência que você tem, um moleque de 18 anos não tem, né? Pode ter energia, mas não tem. Então, passar isso, e muito bacana para quem está assistindo, é justamente ouça em casa, ouça os avós, ouça os pais, sabe? Pega da experiência das pessoas à sua volta.
E não fica esperando que a felicidade vai vir lá no dia que eu tiver casado, no dia que eu tiver filhos, no dia que eu tiver o carro, no dia que eu tiver emprego. Porque não é por aí. A gente nunca sabe, né? E fé, né? Seja em Deus, seja no universo, seja naquilo que você acreditar, seja em você mesmo. Eu acho que fé é uma das... Fé e gratidão, para mim, são, assim, duas chaves fundamentais para uma vida feliz, né? É fé, como eu disse, no que quer que seja, que você nomeie, e gratidão porque a vida é boa, se a gente for pensar, né? Às vezes a gente tem meses, às vezes está reclamando, estou no vermelho, estou isso, mas se a gente for ver, pô, tem família, tem amigos, então olhar para a sua volta e agradecer por isso, né, Fabiano? É verdade. Agradeço todos os dias por isso. E eu acho que, como nós conversamos anteriormente, eu falei, será... Eu acho que eu tinha que questionar isso, fazer esse questionamento, certo? E concluir. Meu objetivo é continuar sendo feliz. Muito obrigada, Fábio. Obrigada pela participação. Obrigada por dividir com a gente aqui a tua experiência e os teus insights. E se tiver algum desafio, entre em contato e nos vemos no próximo sábado.